Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira e é claro, com informações importantíssimas do nosso gigante da colina, até porque hoje é dia de Vasco, às 7 horas da noite, no Caldeirão de São Januário. Vasco da Gama enfrenta a equipe do Resende pela quinta rodada do Campeonato Carioca, um jogo com muitas mudanças e novidades. Enquanto o Vasco tem o desfalque do Nenê, do Robson Bambu e agora há pouco confirmado também do Zé Gabriel, conta com o retorno do ponta-direita Luca Orediano. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre a escalação, falaremos, como eu trouxe já a vocês, sobre o mercado, situações aí do meio campo, camisa 10 do Racing, Matias Rojas, falaremos também sobre o atacante Lelê, o volante Gregory, o que não falta é informação para você aqui, agora, neste Fala Gigante. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui com você, torcedor vascaíno, quero dar as boas-vindas a todos mesmo que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Você aí, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Hoje não teremos o nosso pós-boa noite gigante, porque teremos, é claro, o pós-jogo do Gigante de Vasco da Gama e Resende aqui às 10 horas da noite. Contamos com a sua presença. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para ajudar o crescimento do canal do Gigante Vasco. Queremos muito chegar à marca dos 90 mil inscritos, porém é passo a passo. Antes de chegarmos ao 90, precisamos chegar aos 86. Então conto aí com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação e deixar aqui embaixo o placar, o palpite para essa partida de hoje entre Vasco da Gama e Resende. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre o mercado e após isso a gente entra no assunto Vasco da Gama e Resende. O que acontece, torcedor? A gente sabe muito bem que o Vasco se movimenta ativamente no mercado nesses últimos dias à procura de novas contratações. A gente vem trazendo aqui a vocês qual é o posicionamento do Paulo Brax, que hoje é o grande nome do departamento de futebol para esta temporada de 2023. É fechar o elenco de 80% a 90% até o mês de abril, ou seja, ter 80% a 90% do elenco já para o campeonato carioca. Ele fala isso desde chegadas até saídas. Não à toa, nesses últimos dias tivemos aí 3 movimentações. O Léo Jardim chegando na última sexta-feira, se eu não me engano, e além disso, a saída do Matheus Barbosa e a saída também do Zé Santos nesses últimos 2 dias. E as chegadas não pararão e as saídas também não. O Vasco vai seguir se movimentando para ter o seu elenco fechado até o início do Campeonato Brasileiro. E aí você pode até se perguntar, poxa Lucas, mas se 80% a 90% do elenco será fechado até abril, quando o restante será fechado? Quando chegará aos 100%? Na janela do meio do ano. A janela do meio do ano será uma janela importante para o Vasco e não à toa o Vasco da Gama guardará investimento para utilizar lá no mês de agosto. Lembra a janela do Botafogo no ano passado? O Botafogo se tornou SAF também em 2022. Foi um início muito conturbado, muito complicado. O Botafogo não vinha bem no Campeonato Brasileiro. Não fez boas contratações na primeira janela, que é a grande janela do futebol brasileiro desse início de ano, porém na janela do meio do ano, que é mais uma janela do futebol europeu, o Botafogo foi com tudo no mercado e contratou inclusive vários jogadores da Europa. Isso fez com que o time do Botafogo ficasse um time mais enxuto, um time mais cheio, um time de mais qualidade. E o Vasco também tem muita esperança nessa janela do meio do ano. Não à toa vai guardar uma boa porcentagem, né, do elenco para fechar nesse período. Mas mesmo assim, o Vasco não irá parar por aí. Nesse prazo de 2 meses que o Paulo Brax colocou para fechar o elenco, tem nomes que vêm sendo especulados. E nesses últimos dias já tivemos informação de 3 propostas que foram formalizadas por atletas. A gente vai passar rapidamente sobre isso porque nós já estamos falando, há muito tempo sobre essas situações. Desculpa eu esparrar no microfone. Primeiramente sobre o Lelê, atacante do Volta Redonda. Ontem tivemos essa confirmação e faço questão de trazer aqui a vocês novamente. O Vasco já fez uma proposta oficial pelo atacante de 26 anos. Um jogador que veste hoje a camisa do Voltaço, mas pertence ao Itaboraí, um clube do interior aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele é artilheiro do Campeonato Carioca, com 6 gols marcados em 5 partidas. E segundo informações, a proposta que o Vasco formalizou ao clube seria um empréstimo até o final da temporada. O Volta Redonda tem contrato de empréstimo com o Lelê apenas até o final do Carioca.
Após o final do Carioca, o Lelê retorna ao Itaboraí e o objetivo do Vasco teria ter esse atleta até o final de 2023 por empréstimo com opção de compra. A proposta já está na mesa, vários portais confirmaram isso na noite de ontem e tarde também, e fazemos questão agora de reconfirmar a vocês. O Lelê, atacante do Volta Redonda, não vem para, é claro, ser uma peça imprescindível, uma peça muito importante, mas vem para compor o elenco, vem para disputar posição e crescer no Vasco da Gama. Outro nome, que também ontem tivemos a confirmação que uma proposta chegou, foi o volante Gregory, o volante de muita qualidade, que hoje pertence ao Inter Miami, tem contrato com um clube norte-americano até 31 de dezembro de 2024, hoje é o capitão, inclusive, do clube americano, e o Vasco, junto ao Bahia, teria um grande interesse pela contratação do atleta. O Gigante da Colina, segundo vários também jornalistas, vários portais, já formalizou uma proposta, e a expectativa é que o Bahia marque uma reunião, e nessa reunião avance nas tratativas pela contratação do volante Gregory, um jogador de muita qualidade, que mesmo sendo titular absoluto do Inter Miami, que é o seu clube atual, o clube norte-americano estaria assim disposto a vender o atleta. Essa liberação só aconteceria, volto a repetir, por conta de uma venda. Eu já falei isso pra vocês no Acorda Vascão, mas volto também a repetir agora. O Inter Miami só aceita liberar o Gregory em caso de venda. O valor seria entre 2 milhões de dólares a 3 milhões de dólares, entre 10 milhões de reais a 15 milhões de reais. Então, se o Vasco quiser a contratação do volante, terá que colocar essa grana na mesa, e o Inter Miami, segundo informações, também aceita de maneira parcelada. A proposta do Gigante Acolina já foi feita por esse atleta de 28 anos, é um volante, uma das prioridades do Vasco nesse mercado, nesta janela de transferências, e quem sabe, né, o Gregory não vem e forma uma grande dupla aí ao lado do Jair. E mais um nome, que também tivemos uma confirmação agora há pouco na parte da tarde, é o meio-campo paraguaio Matias Rojas. Hoje ele é o camisa 10 do Racing, da Argentina. Jogador de muita qualidade, é um craque de fato, é um dos grandes destaques do campeonato argentino destas últimas temporadas e tem contrato com o Racing até o meio do ano. Segundo informações, a prioridade do atleta hoje é permanecer no Racing, mas ele quer uma valorização. E até o momento o Racing não deu essa valorização ao jogador. Então por isso ele está na expectativa que vá sair. Ele vai ficar até o meio do ano, onde tem o seu contrato, mas nesse momento já pode assinar no pré-contrato com qualquer outra equipe. E segundo informações, 3 clubes aqui do futebol brasileiro já formalizaram uma oferta pelo Matias Rojas. São eles Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco da Gama. Então essas são as informações que a gente tem. É um meio campo de muita qualidade, 27 anos, um dos grandes destaques hoje do futebol sul-americano, e sabendo que o Vasco procura um camisa 10 no mercado, vê uma boa oportunidade de mercado em contratar o Matias Rojas. Lembrando, as grandes prioridades do Vasco eram um zagueiro, Manuel Capasso, vem, a expectativa é que ele desembarque hoje ou amanhã no Rio de Janeiro, um volante, que pode ser o Gregory, esse camisa 10, que pode ser o Matias Rojas, e um ponto esquerda, que ainda é uma incógnita no meio da torcida vascaína. Mas o Vasco segue muito ativo, e essas são as informações que tivemos nestas últimas horas, se tratando de propostas formalizadas. Matias Rojas, Gregory e Lelê. Gostaram dos nomes? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E se o Vasco formalizou proposta, clubes também formalizam proposta por jogadores do Vasco da Gama. Vinícius, lembra? A gente falou a vocês agora há pouco no Acorda Vascão, volto a cravar. Uma proposta foi formalizada pelo Ludogorets da Bulgária, pelo atleta, porém a proposta foi considerada ruim pela diretoria do Vasco da Gama, e o Barbieri também tem o desejo de contar com o jogador para o restante da temporada. Outro atleta que também recebeu uma proposta foi o Eric Pimentel. Eric Pimentel é um zagueiro, cria das categorias de base do Gigante da Colina, um jogador de muita qualidade, apenas 20 anos, estourou o seu período de categorias de base nessa temporada, já atuou inclusive pelo profissional em algumas partidas do Campeonato Carioca, nesse período em que o time principal estava viajando aos Estados Unidos, e nesse momento o Eric Pimentel tem contrato com o Gigante da Colina apenas até o meio do ano. O Vasco tenta de maneira incessante renovar com o jogador, o Eric Pimentel também tem o desejo de renovar com o Vasco, ele é um vascaíno também, até porque o seu pai, o ex-lateral Pimentel, foi o jogador do Vasco da Gama, então é uma coisa que vem de família, né, realmente, e a expectativa é que essa renovação ocorra, tanto pelo lado do Pimentel, quanto também pelo lado do Vasco. Porém, o grande problema dessa situação é um entrave sobre valorização. Pimentel acho que está sendo pouco valorizado pelo Vasco da Gama, acredita que pode receber um salário maior, ter um tempo de contrato maior, receber uma valorização maior, mas o Vasco da Gama não entende isso. Então esse entrave nesse momento dificulta muito as negociações. E exatamente por esse motivo, segundo informações que tivemos lá da imprensa espanhola, não é a imprensa brasileira,
clubes do futebol espanhol estão interessados na contratação do jogador. Villarreal da Espanha é um desses clubes. Além do Villarreal, também outros clubes espanhóis se interessaram, como o caso do Valladolid, que é o clube atual do Ronaldo Fenômeno na Espanha. Então, se o Vasco de fato quer a renovação desse jogador, tem que correr quanto tempo? Aliás, além do Valladolid, Granada. Então, fazendo um resumão, Villarreal, Granada e Real Valladolid. São os 3 clubes interessados na contratação do Eric Pimentel, 3 clubes espanhóis que inclusive listam o Eric Pimentel como o novo Militão. Militão é o zagueiro do Real Madrid, o jogador rápido, alto, forte, e a expectativa para a Espanha é que o Pimentel venha a ser esse novo Éder Militão. Exatamente por esse motivo, clubes espanhóis estão interessados na contratação do jogador. É uma situação que preocupa, é uma situação chata. O Vasco da Gama tem a prioridade, de fato, né, por ser o clube aí formador, ser o clube que durante todo o período de categorias de base levou o Eric Pimentel, mas nesse momento a renovação está ainda longe de acontecer. O Vasco tenta negociar junto ao atleta, mas há um entrave muito forte e ainda mais sabendo dessas propostas do futebol espanhol, pode fazer com que a negociação fique ainda mais longe. A gente espera que o Departamento de Futebol do Vasco da Gama, junto ao Departamento de Futebol da Base, que é hoje comandado pelo Carlos Brasil, possa agilizar o mais rápido possível essa situação. E para finalizar o vídeo, torcedor, falar sobre Vasco da Gama e Resende, porque hoje, às 7 horas da noite, o Vasco entra em campo contra o Resende pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer essa partida, pois foram apenas 5 pontos conquistados em 4 partidas jogadas. Em 12 pontos disputados, apenas 5 conquistados. Pouquíssimo aproveitamento para esse início de ano. O Vasco ainda conta com alguns desfalques para esse jogo de hoje, como a gente trouxe lá no início do vídeo. Robson Bambu não vai a campo, segundo informações que tivemos, ele está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Gigante da Colina, por conta das dores no músculo posterior da coxa, que fizeram sair de campo contra a equipe do Volta Redonda nessa última segunda-feira em Cariacica. Nenê também segue de fora por incômodo na panturrilha direita. E outro desfalque também para essa partida de hoje, confirmado agora há pouco, é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel acabou sofrendo uma pancada no joelho no último treino e, segundo informações, ele está com dores na região desde o ano passado. Isso fez com que, de fato, ele faça exames para ver se aconteceu uma lesão mais grave, e caso realmente venha ter acontecido, esse período que ele ficará de fora pode ser muito maior do que apenas essa partida de hoje. Então o Vasco tem esses 3 desfalques confirmados, e com isso o Gigante da Colina deve ir a campo, na minha opinião, com o Ivan no gol, Lucas Piton, Léo Miranda e Pumita Rodrigues. Na volância, né, Jair e Figueiredo. À frente, Alex Teixeira. E no ataque, Gabriel Peck, Luca Orediano e Pedro Raul. Essa deve ser a escalação do Gigante da Colina hoje, já que o Maurício Barbieri conta com o retorno do argentino para o sistema ofensivo. Boa escalação? Deixa a sua opinião nos comentários, vamos ficar ligado, pois hoje tem Vasco da Gama. A gente, é claro, fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos ainda hoje com o pós-jogo do Gigante às 10 horas e contamos com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.